Vida dos Santos, São Patrício, 17 de março. São Patrício nasceu perto do final do século IV, em uma vila chamada Bonavent Taberny, que parece ser onde fica hoje a cidade de Kilpatrick, no delta do rio Clyde, na Escócia, entre Dumbarton e Glasgow. Ele mesmo se define bretão e romano, ou de uma descendência mista, e diz que seu pai, chamado Calpurnio, era de uma boa família. Alguns autores chamam sua mãe de Conchessa e dizem que era sobrinha de São Martinho de Tours. Aos 16 anos, foi capturado por bárbaros que o levaram em cativeiro até a Irlanda, onde foi obrigado a pastorear o gado nas montanhas e florestas. Faminto e despido, em meio à neve, chuva e gelo. Enquanto vivia nessa condição sofrível, Deus teve piedade de sua alma e despertou-lhe o senso de dever através do impulso de uma poderosa graça interior. O jovem recorreu ao Senhor com todo o seu espírito, em ardente oração e jejum. E a partir de então, a fé e o amor de Deus imprimiram uma força cada vez maior em sua adorável alma. Após 6 meses submetido à escravidão pelo mesmo mestre, São Patrício foi aconselhado por Deus em sonho a retornar ao seu país, informado de que havia um barco pronto para partir. Embora a grande distância, imediatamente se dirigiu à orla e encontrou a embarcação, mas não obteve passagem, provavelmente por falta de dinheiro. O santo voltou à sua cabana, orando ao longo do caminho. Assim, os marinheiros, apesar de pagãos, chamaram-no de volta e o levaram a bordo. Após 3 dias de viagem, aportaram. Porém, tiveram ainda de vaguear por 27 dias pelas regiões ermas e sofreram grande angústia com a falta de provisões, não encontrando nada para comer. Patrício muitas vezes falara ao grupo sobre o poder infinito de Deus. Perguntaram-lhe então por que não orava pedindo ajuda. Animado por uma fé poderosa, garantiu-lhes que, caso se dirigissem de todo o coração ao verdadeiro Deus, ele os ouviria e socorreria. Assim o fizeram, e no mesmo dia depararam com uma vara de porcos. A partir de então, jamais lhes faltaram provisões, até que no 27º dia chegaram a uma região cultivada e habitada. Alguns anos mais tarde, São Patrício foi novamente levado em cativeiro, mas recobrou a liberdade após 2 meses. Quando estava em casa com os pais, Deus lhe revelou, por diversas visões, que o havia destinado à grande obra de conversão da Irlanda. Seus biógrafos dizem que, após esse segundo cativeiro, ele viajou à Gália e à Itália, onde viu São Martinho, São Germano de Auxerre e o Papa Celestino, e que recebeu sua missão e bênção apostólica do Pontífice, o qual veio a falecer em 432. É certo que passou muitos anos se preparando para o seu chamado divino. Abandonou a família e vendeu sua primogenitura e nobreza, a fim de servir a estrangeiros, e consagrou a alma a Deus, pronto para carregar seu santo nome aos confins da terra. Com essa disposição, foi pregar o Evangelho na Irlanda, onde ainda reinava o culto de ídolos. Dedicou-se inteiramente à salvação desses bárbaros. Viajou por toda a ilha, penetrando nos mais distantes recônditos.
E tamanho foi o fruto de suas pregações e sofrimento, que batizou um número infindável de pessoas. Em toda parte ordenou sacerdotes, induziu mulheres a viver em santa viuvez e continência. Consagrou virgens a Cristo e instituiu monges. Nada exigia de muitos milhares que batizava. Pelo contrário, com frequência devolvia os singelos presentes que alguém deixava sobre o altar, preferindo mortificar os zelosos e escandalizar os pequeninos ou infiéis. Deu muito de si tanto a pagãos quanto a cristãos. Distribuiu generosas esmolas aos pobres nas províncias por onde passava. Confeccionou presentes para os reis, julgando tudo isso necessário ao progresso do Evangelho. E sustentou e educou muitas crianças, as quais treinava até que pudessem servir no altar. O êxito de seus esforços custou-lhe muitas perseguições. Não apenas converteu o país inteiro por sua pregação e incríveis milagres, como também cultivou essa vinha mediante uma bênção tão frutífera e um progresso tão digno do céu, que fez da Irlanda um dos jardins mais florescentes da Igreja de Deus, um verdadeiro país de santos. Há muitas particularidades nos esforços de São Patrick, que aqui ignoramos. No primeiro ano de sua missão, tentou pregar a palavra de Cristo na Assembleia Geral dos Reis e Governos de toda a Irlanda, realizada anualmente em Tara, a residência do rei-chefe, nomeado monarca de toda a ilha e principal sede dos druidas ou sacerdotes e seus ritos pagãos. O filho de Neio, o monarca-chefe, declarou-se contra o pregador. Contudo, Patrício converteu diversos ali presentes, e a caminho para o local já havia convertido o pai de São Benigno, seu sucessor imediato na sé. Depois converteu e batizou os reis de Dublin e de Munster e os 7 filhos do rei de Connaught, junto com a maior parte de seus súditos, e antes da morte quase toda a ilha. Fundou o mosteiro de Armagh, outro chamado de Donach Padraig, ou Igreja de Patrício. Também um terceiro chamado Saba Padraig. E preencheu o país de igrejas e escolas de devoção e ensino, cuja reputação por 3 séculos seguidos atraiu muitos estrangeiros à Irlanda. Faleceu e foi enterrado em Down, em Ulster. Seu corpo foi encontrado ali, em uma igreja com seu nome, em 1185, e trasladado para outra parte do mesmo templo, a Irlanda e a sementeira de onde São Patrício enviou seus missionários e mestres, a América do Norte e a Austrália, e em tempos modernos devem seu cristianismo à fé e ao zelo dos filhos e filhas de São Patrício. Outros santos do dia: São José de Arimateia, mártires do templo de Serapis, São Paulo de Chipre, São João Sarcandro.